Bom dia! E hoje começamos o primeiro livro de Samuel. Então nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, vem com o poder do Teu Santo Espírito sobre nós nesse momento. Abre os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que a palavra proclamada nessa leitura caia no mais profundo do nosso interior e faça mudanças em nossas vidas, nos acalmando, nos equilibrando, nos fortalecendo, nos transformando segundo a sua imagem e semelhança. Tudo isso pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1. Nascimento de Samuel. Havia em Ramataim, Sofim, um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroã, filho de Elu, filho de Tou, filho de Sufi, o Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Essa última tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Siló, onde se encontravam os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Sua rival afligia-a duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. Isso se repetia cada ano quando ela subia à casa do Senhor. Fenena continuava provocando-a. Então, Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Dessa vez, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Siló. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva, e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava, e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se moviam seus lábios sem lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma mulher, pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até agora. Ele respondeu: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a tua serva graça aos teus olhos, ajuntou ela. A mulher se foi, comeu, e o seu rosto não era mais o mesmo. No dia seguinte pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo, porque dizia: Eu pedi ao Senhor. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Ana, porém, não foi e disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo ao Senhor e ele ficará para sempre. Faze como achares melhor, respondeu-lhe Eucana. Fica até que o tenhas desmamado e que o Senhor se digne confirmar a sua promessa. Ela ficou e amamentou o seu filho até o desmamar. Após tê-lo desmamado, tomou consigo e, levando também 3 novilhos de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho,
conduziu-o à casa do Senhor em Silo. O menino era ainda muito criança. Imolaram o novilho e conduziram o menino a Eli. Ana disse-lhe: Ouve, meu senhor, por tua vida. Eu sou aquela mulher que esteve aqui em tua presença orando ao Senhor. Eis aqui o menino por quem orei, e o Senhor ouviu o meu pedido. Portanto, eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor. Capítulo 2. Cântico de Ana. Ana pronunciou esta prece: Exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além de vós, nenhum rochedo semelhante a nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é seu Deus que tudo sabe, por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-lo sentar entre os nobres, e outorgar-lhes um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra. Sobre elas estabeleceu o mundo. Dirige os passos de seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas. Porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus troveje o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra. Dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Procedimentos dos filhos de Eli. Eucana voltou para sua casa em Ramá. O menino ficou a serviço do Senhor junto do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram maus, não conheciam o Senhor. Eis como se comportavam para com o povo. Quando alguém imolava uma vítima, vinha o servo do sacerdote no momento em que se cozia carne com um garfo de 3 dentes, e fincavam na caldeira, na marmita, na panela ou no tacho, e tudo o que o tridente trazia tomava-o para o sacerdote. Assim faziam a todos os israelitas que vinham a Silo. Antes que queimasse a gordura, vinha o servo do Senhor dizer ao que sacrificava: Dá-me a carne de assar para o sacerdote. Ele não aceitará a carne cozida, mas unicamente a carne crua. O homem respondia-lhe: É preciso que se queime antes a gordura. Depois disso tomarás o que quiseres. Não, respondia o servo. Dá-me logo, senão tomarei à força. Era muito grande a iniquidade desses moços aos olhos de Deus, porque atraíam desprezo sobre as ofertas feitas ao Senhor. Entretanto, Samuel, ainda criança, servia diante do Senhor, trajando o efode de linho. Sua mãe fazia-lhe cada ano uma pequena túnica, que lhe levava quando subia com seu marido para o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher. Conceda-te o Senhor filhos dessa mulher, em recompensa o dom que ela lhe faz. E voltavam para sua casa. O Senhor visitou Ana e ela concebeu, dando à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia na companhia do Senhor. Eli era muito velho, sabia tudo o que faziam seus filhos com os israelitas e como eles dormiam com as mulheres que estavam de serviço à entrada da tenda da reunião. Por que, dizia-lhes, procedeis dessa forma? Sei que todo o povo fala de vossas desordens. Não façais assim, meus filhos. Não são boas as informações que me chegam a vosso respeito. Estais fazendo pecar o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julga. Se ele, porém, pecar contra o Senhor, quem intervirá a favor dele?
mas não ouviu a voz do seu pai, porque Deus os queria perder. Entretanto, o menino Samuel ia crescendo e era agradável tanto ao Senhor como aos homens. Certo dia, um homem de Deus veio falar com Eli e disse-lhe da parte do Senhor: Não me revelei eu claramente a casa de teu pai, quando eles estavam no Egito a serviço do faraó? Escolhi os teus dentres todas as tribos de Israel para serem sacerdotes, subirem ao meu altar, queimarem o incenso e vestir o efode diante de mim? Dei à casa de teu pai todos os sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Por que desprezais os meus sacrifícios e as minhas oblações que estabeleci em minha morada? Fazes mais caso dos teus filhos que de mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas de meu povo de Israel? Por isso, eis o que diz o Senhor Deus de Israel: Eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai serviriam para sempre diante de mim. Mas agora, diz o Senhor, não será mais assim. Eu honro aqueles que me honram e desprezam os que me desprezam. Virão dias em que abaterei o teu vigor e o vigor da casa de teu pai, de tal modo que já não haverá ancião em tua casa. Israel estará acumulado de alegria e tu verás a angústia em tua casa. Não haverá jamais ancião em tua família. Entretanto, não cortarei todos os teus do meu altar, para que se consuma de inveja os teus olhos e se desfaleça a tua alma, mas todos os outros morrerão na flor da idade. O que vai acontecer aos teus dois filhos, Ofni e Finéias, será para ti um sinal. Morrerão ambos no mesmo dia. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e minha vontade. Eu lhe construirei uma casa durável, e ele andará sempre diante de meu ungido. Aqueles que sobreviverem de tua família irão prostrar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um pedaço de pão, dizendo-lhe: Admiti-me por alguma função sacerdotal, a fim de que eu tenha um bocado de pão para comer. Capítulo 3. Vocação de Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver, e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse-lhe: Eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai, e torna-te a deitar-te, disse ele. E se ouvires que te chamo de novo, responde: Falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o que ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia, cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso, jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais será expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até manhã, quando abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou e disse: Samuel, meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. E Eli: Que te disse ele? Não me ocultes nada.
que te trate com toda severidade se me encobrires algo de tudo o que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo sem nada ocultar. Eli exclamou: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não negligenciava nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor digno de fé. E o Senhor continuou a se manifestar em Siló. É ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. Capítulo 4. A palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. Vitória dos filisteus e tomada da arca. Naqueles dias, Israel saiu ao encontro dos filisteus para combatê-los. Acamparam junto de Eben-ezer, enquanto os filisteus acampavam em Afeque. Os inimigos puseram-se em linha de batalha diante de Israel e começou o combate. Israel voltou às costas dos filisteus e foram mortos naquele combate cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que nos deixai o Senhor sermos abatidos hoje pelos filisteus? Vamos a Siló e tomemos a arca da aliança do Senhor, porque ela esteja no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. O povo mandou, pois, buscar em Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se senta sobre querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor e fez tremer a terra. Os filisteus, ouvindo-o, disseram: que significa esse grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento, ai de nós! Até agora nunca se viu coisa semelhante. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Coragem, ó filisteus! Portai-vos como homens, para que não suceda que sejais escravizados aos hebreus, como eles o são a vós. Sede homens e combatei. Começar na luta, Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. Houve um espantoso massacre. Tendo caído de Israel 30 homens de pé, a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, pereceram. Morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim, tendo escapado da batalha, fugiu naquele mesmo dia para Siló. Trazia a roupa toda rasgada e a cabeça coberta de pó. Chegou no momento em que Eli se encontrava sentado numa cadeira à beira do caminho, quieto e temeroso pela arca de Deus. Entrando aquele homem na cidade, espalhou-se por toda parte a notícia, e de toda a cidade elevou-se um grande clamor. Eli, ouvindo-o, perguntou: que clamor é este? Neste momento chegava o homem para dar-lhe a notícia. Eli tinha 98 anos, seus olhos estavam parados e já não viam. O homem disse-lhe: venho do campo de batalha, de onde escapei hoje mesmo. Que aconteceu, meu filho? Israel, respondeu o mensageiro, fugiu diante dos filisteus. O povo sofreu uma grande derrota. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Ao ouvir mencionar a arca de Deus, Eli caiu de sua cadeira para trás, do lado da porta do templo, fraturou o crânio e morreu, pois era um homem velho e pesado. Tinha sido juiz em Israel durante 40 anos. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Tendo ouvido que a arca de Deus fora capturada e que o seu sogro e seu marido tinham morrido, foi subitamente acometida pelas dores do parto e deu à luz. E estando para expirar, disseram-lhe as mulheres que a cercavam: não temas, pois nasceu-te um filho. Mas ela não respondeu, pois estava inconsciente. Chamou o filho a Cabode, porque, disse ela, dissipou-se a glória de Israel, já que foi tomada a arca de Deus e morreram meu sogro e meu marido. Sim, disse ela, desapareceu a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus.
Capítulo 5, o último capítulo do dia de hoje, a arca entre os filisteus. Os filisteus apoderaram-se, pois, da arca de Deus e levaram-na de Ebezer-Ezer para Azoto. Tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom, colocando-a junto do ídolo. No dia seguinte, levantando-se pela manhã, os habitantes de Azoto viram Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e repuseram-se no seu lugar. Na manhã seguinte, ao se levantarem, encontraram de novo Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. A cabeça do Deus e suas mãos estavam desprendidas e jaziam perto do limiar. Dele só restou o tronco. É por isso que os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo em Azoto evitam ainda hoje pôr o pé no limiar da porta. A mão do Senhor pesava sobre os habitantes de Azoto, ele os devastou e os feriu de hemorroidas na cidade e no seu território. Vendo isso, os habitantes de Azoto exclamaram: a arca do Deus de Israel não ficará conosco, porque a sua mão pesou sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Mandaram mensageiros que convocassem todos os príncipes dos filisteus e perguntaram-lhes: que faremos nós da arca de Deus de Israel? Eles responderam: transporte-na a Gate. E a arca de Deus de Israel foi levada para lá. Logo que fizeram, a mão do Senhor foi contra a cidade, causando nela um grande terror. Feriu os habitantes, desde o menor até o maior, com muitos tumores de hemorroidas. Mandaram então a arca de Deus para Acarão. Quando a arca chegou até lá, os acaronitas clamaram, dizendo: trouxeram-nos a arca do Deus de Israel para nos matar com todo o povo. Convocaram todos os príncipes dos filisteus e disseram-lhes: devolvei a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar e não nos faça perecer com todo o povo. Reinava na cidade um pavor mortal e a mão de Deus fazia-se sentir rudemente. Aqueles que escapavam à morte eram feridos de hemorroidas. Da cidade subia até o céu um clamor angustiado. E aqui termina no dia de hoje a nossa leitura. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.